Então, sejam todos bem-vindos aí ao nosso programa. Então, toda terça-feira, às 19 horas, a gente traz algum assunto relacionados à venda e produção aí de comida congelada. Eu ajudo, né? O objetivo desse canal é ajudar você, dona de casa, você que gosta de cozinhar, você que já trabalha com comida congelada, a melhorar, né, o seu negócio, a começar o seu negócio do zero e chegar aí ao faturamento de R$ 8.000 vendendo comida saudável, trabalhando de dentro de casa. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cassulo, sou nutricionista e proprietária aqui da Naturale Marmitaria e amo trabalhar aqui com comida saudável. Então, eu espero que vocês se sintam muito à vontade aqui na nossa live e participem aqui conosco. Como eu falei, né, o tema de hoje é para você que quer começar a fazer as suas comidas, mas você tem medo do julgamento, da opinião das outras pessoas, enfim, isso acaba te bloqueando um pouquinho, mas, né, isso a gente tem aí algumas dicas para a gente tentar passar por cima desse medo e seguir em frente aí com a sua meta, com o seu sonho de empreender, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, para quem gosta de cozinhar, para quem está começando o seu negócio aí de marmitas, está nessa fase aí de fazer o seu plano de negócios, fazer os seus testes de prato, como eu já tenho, né, falado aqui para vocês. Então, é importante que a gente faça esses testes e entregue, sim, para as pessoas, porque é importante a gente entender que, às vezes, um julgamento que a gente avalia como ruim, a opinião dessa pessoa acaba sendo um presente para a gente, porque se a gente está começando, a gente ainda está inseguro, o que acontece? Quando a gente tem a opinião de uma outra pessoa, a gente consegue ter a oportunidade de melhorar, tá? Então, é isso que eu gosto sempre de falar, tanto né, para o nosso negócio aqui físico, para os nossos colaboradores, né, os funcionários que a gente tem aqui, eu falo para eles que muitas vezes uma crítica, né, que vem aí de um cliente, que vem às vezes de uma posição, normalmente são os clientes que mandam, né, os elogios ou as críticas para a gente. Mas às vezes é importante você se deixar aberto para receber muitas vezes essa crítica como um presente. Porque se ele teve a coragem de falar para você que o seu produto tinha algum problema ou não estava bom por conta de algum aspecto que ele avaliou e ele te deu esse feedback, você pode ter certeza que esse cliente ele vai voltar a comprar com você. É diferente muitas vezes daquelas pessoas que não gostam, não te dão um retorno, mas também não voltam mais a comprar com você, tá? Então, quando a gente recebe essas críticas elas têm que ser recebidas, às vezes é doído, porque conforme a pessoa, né, vai falando, vai escrevendo, às vezes a pessoa não tem muito cuidado com passar uma informação, então acaba sendo um pouquinho dolorida receber essa crítica, mas vai pensando nisso, nessa questão de que, se ele me deu a oportunidade de avaliar o meu produto, né, trazer toda essa avaliação, essa sugestão, então ele está me dando a oportunidade, provavelmente é uma pessoa que possa vir a comprar novamente o seu produto, tá? E aí é o que eu falei, então é importante você receber isso para usar a seu favor. Só que muitas vezes algumas pessoas fazem algumas críticas que às vezes é melhor a gente pegar uma caixinha, né, e guardar essa crítica, porque nem sempre a gente acaba agradando, né, a todo mundo quando a gente trabalha com comida, é uma questão muito particular de cada um. Então, às vezes, você coloca um ingrediente ou algum tempero que aquela pessoa não gosta, e é óbvio que ela vai acabar criticando. E aí, hoje em dia, com a questão das redes sociais, essas críticas elas vêm um pouco mais pesadas, porque a gente não está vendo muitas vezes quem está do outro lado, né? Eu digo isso porque esses dias mesmo a gente recebeu uma reclamação
e eu não sei quem é a pessoa, eu não sei se a pessoa comprou da gente, ganhou de alguém alguma marmita, e aí ela acabou fazendo uma reclamação, falando que o nosso produto não estava adequado para o gosto dela, só que eu não tive nem como dar um feedback, né? Então são julgamentos que às vezes você também não consegue nem receber e dar uma tratativa, tá? Agora, quando a pessoa se expressa, quando ela manda uma mensagem falando que ela encontrou um problema específico dentro da sua marmita, abra sempre um formulário para você, uma folha, né? Para você anotar quem é a pessoa, a data, qual o tipo de reclamação, se você acha coerente esse tipo de reclamação para você trabalhar como melhoria do seu produto. Então, vamos supor assim, o cliente entrou em contato com você e falou que o seu feijão ele estava sem sal. Você também teve essa percepção? Porque se é uma coisa que você concorda, se é uma reclamação ou uma crítica que você também concorda, é óbvio que você vai agradecer, né, por essa sugestão, por essa oportunidade de melhoria. Você vai trabalhar essa correção desse tempero e aí quando você mandar novamente para o seu cliente, ele já vai estar mais próximo do paladar do que ele realmente gosta. Agora, vamos supor que não foi isso, né? Você não concordou com o que ele está passando ali para você de reclamação, e aí você acaba agradecendo também a essa oportunidade que ele te deu, né? E fala que você, né, tem aí um padrãozinho e que você vai reavaliar aí os seus processos, tá? Então, esses dois pontos, eles são importantes para a gente fazer esse recebimento aí desse julgamento das pessoas, tá? Mas é o que eu falei, muitas vezes não leve isso muito para o pessoal, porque hoje, com essa questão da internet, das pessoas estarem escondidas atrás de perfis fake, muitas pessoas elas vêm com críticas até um pouco pesadas. Então, às vezes, não vale nem a pena ver isso, enfim, se você não concorda ou não conhece a pessoa, né? Às vezes não vale nem a pena dar o retorno, feedback para essas pessoas também, tá? Muitas pessoas se bloqueiam, né? Tanto quando recebem algum tipo de julgamento, que acabam se travando e deixando de seguir o seu próprio sonho. Então, esse ponto ele é muito importante você tomar esse cuidado para isso não te ferir internamente. E aí, se você é uma pessoa que muitas vezes não consegue diferenciar e acha que, né, isso te machuca, então é importante que você possa delegar para uma outra pessoa fazer toda essa parte de atendimento e você cuidar mais dos seus produtos. É óbvio que no começo a gente tem que fazer um pouco de tudo, mas também no começo a gente não tem assim tanta reclamação, porque a gente está vendendo para pessoas mais próximas, né? Então o feedback que elas derem para vocês acaba sendo mais tranquilo para vocês trabalharem, mas se for uma coisa que impacta muito aí na questão emocional, sempre tem alguém que ajude vocês a fazer essa tratativa desse retorno aí para os seus clientes, tá? Porque senão, às vezes a gente está tão magoado que a gente responde de uma forma que a gente não gostaria. E esse responder de uma forma que a gente não gostaria acaba atrapalhando todo o seu processo aí de ganhar clientes, de conquistar novos clientes e tudo mais, tá? Se você realmente gosta de cozinhar e principalmente dos desafios que existem, né? Você aos poucos vai internalizando e vai começando a deixar esse medo de lado, né? Porque você sabe que ali é a realização do seu sonho e que é necessário dar um próximo passo, seguir em frente para que você consiga chegar aí no seu objetivo, né? De um faturamento, de ter uma empresa consolidada. Então a gente precisa passar por alguns perrengues aí no dia a dia, algumas dores, né, que a gente acaba enfrentando, algumas dificuldades, mas são aquelas pedras no meio do nosso caminho. Então, cada
pedrinha vai fazendo a gente dar um passo. Às vezes um dia dá um passinho menor, às vezes a gente consegue dar um passo maior, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para reconstruir alguma coisa que estava ali com a estrutura um pouco abalada, né? Essas pedrinhas, esses degraus que vocês constroem dia a dia dentro do negócio, dentro de um sonho, né? Dentro da realização de um projeto, é que faz você se tornar uma pessoa forte e principalmente você consegue deixar a sua empresa mais acertada, mais justa, e você vai se preparando para que você consiga crescer também, tá? Então, dentro do nosso curso, a gente mostra, né, alguns pontos importantes que às vezes deixam você em dúvida para que você consiga se fortalecer e toda hora não, mas quando você tiver uma reclamação, você está tão seguro daquilo que você faz, dos processos que você faz, que você consegue responder isso de uma forma mais tranquila e também receber isso de uma forma mais tranquila, tá? Então, não é porque, às vezes eu sou muito ansiosa, eu tenho mais dificuldade, às vezes, de lidar com as pessoas, que você vai desistir. Então, assim, o desistir não existe, tá? Essa palavra desistir não existe aqui dentro do nosso curso. O que você precisa fazer é voltar um passinho para trás e ver se você dentro, né, daquele cronograma que a gente propõe, dessas atividades, dessas dúvidas que a gente, né, esclarece aqui com vocês, se vocês estão conseguindo entender, né, ter uma linha de raciocínio e conseguir seguir em frente. Eu acho que esses são os principais pontos que a gente tem que avaliar, tá bom? Você pode e consegue não deixar ninguém coloque rótulos, né, em você, nos seus produtos, na sua personalidade, porque é isso que eu falei, você precisa se fortalecer, tá? E às vezes essa questão de receber críticas, né, do desafio do dia a dia, faz a gente ficar cada vez mais forte e faz com que a gente fique também mais preparado, né, para os desafios que a gente pode encontrar. Porque assim, eu não quero só começar a vender marmita, eu quero vender marmita e tornar isso o meu negócio, né? Quando eu comecei lá atrás, eu tinha meu emprego, né? Eu sou nutricionista de formação, eu tinha meu emprego, eu tinha uma carreira pública, tinha estudado muito para chegar onde eu estudei, mas eu vi que aquilo não era o suficiente porque eu almejava, né? Que eu queria novos desafios, que eu sentia que se eu chegasse, fizesse meu mestrado como eu fiz, fizesse meu doutorado, parecia que assim eram rótulos que eu ia tendo, não desmerecendo quem faça isso, não é isso, mas assim, o que eu sentia internamente, conforme eu ia estudando, ia conquistando os meus diplomas, parecia que ia chegar no momento que eu não ia ter mais para onde ir, né? E eu precisava desse desafio constante. Então, o empreender para mim é o desafio todo dia, desde o horário que a gente acorda até o horário que a gente vai dormir. Eu, né, sempre tive muitos pés no chão para tomar as decisões que eu precisava dentro da minha empresa. Eu sempre tive a família me apoiando, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente sempre que necessário sentava, conversava, e aquilo me fortalecia. Mas é óbvio que nem todo mundo tem a família ao seu lado. Então, muitas vezes você precisa desse apoio, né? E esse canal que a gente criou aqui para vocês é justamente isso, a gente ensinar o passo a passo que a gente, né, teve, as pedrinhas que a gente foi enfrentando aí no meio do caminho, para tornar esse caminho um pouco mais simples e mais fácil para você chegar ao faturamento que a gente promete aqui de R$ 8.000. Com esse faturamento, você consegue fazer uma separação do que os seus gastos, do que é seu lucro, né? E a partir do momento que você chega ali, você vai decidir: não, aqui para mim tá bom, não, eu quero crescer mais, eu quero crescer tantos por cento. E aí você começa a criar aquelas metas que a gente fala tanto, as mini metas que a gente fala tanto para vocês, tá?
Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente se fortalecer e não deixar a opinião dos outros muitas vezes atrapalhar isso. E eu estava vendo uma pessoa que eu sigo aqui, que é um grande estudioso, né? E que ele ensina as pessoas a ser grandes profissionais, a liderar, enfim. E ele mesmo está passando por algumas dificuldades e ele mostrou hoje, em algumas questões, ele mostrou hoje que então esse grande estudioso ele mostrou que era importante a gente muitas vezes parar e refletir sobre o que de verdade a gente quer, o que de verdade faz sentido para a nossa vida. Será que esse é o momento que tá certo para mim? Será que a trilha que eu tô, né, traçando para mim, aquele caminho, ele vai chegar onde eu quero? Então, às vezes, a gente fica tão em dúvida que é preciso parar, respirar e tomar a decisão certa. E quando eu decidi sair daquele meu emprego e vim tocar a empresa, era justamente por isso, porque eu sabia que aqui eu teria muitos desafios, que aqui eu teria que estudar muito sobre muitas outras questões para chegar até onde a gente está chegando hoje. E aí criei toda essa bagagem e aí tenho o objetivo de compartilhar ela com vocês através desse nosso curso que a gente está montando, tá? Então, assim, sim, é difícil, mas o processo de construção de uma empresa, ela tem que ser construída de uma forma sólida, né? Então, todos esses passos que a gente fala, de plano de negócios, é o preenchimento de um formulário, mas que vai dar a base para você conseguir construir a sua empresa. Então, quando a gente fala dessas bases, tanto do plano de negócios, quanto as fichas técnicas para sua produção, pensando nas bases principais, que é tanto a base administrativa quanto a base operacional do seu negócio. Ah, Fernanda, mas você fala tão difícil, eu estou começando agora. Isso é muito fora da minha realidade. Não é, gente. É através dessas bases sólidas que traz o conhecimento, a experiência para a gente continuar, tá? E a partir dessas bases mais sólidas é que a gente consegue criar uma empresa que vai, né, conseguir se fortalecer, que essa empresa vai conseguir crescer, tá? Então, esses 7 anos de experiência que eu tive me trouxeram muita bagagem para conseguir compartilhar esse conhecimento que eu tenho aqui com vocês. E sim, gente, cada um é capaz de vencer esse medo, essa insegurança. Eu também tinha medo, eu também era insegura lá atrás. Nossa, quantas vezes eu chegava nas minhas amigas e falava: ai, será que eu vou dar conta de tudo isso que eu tô fazendo? Será que eu sou capaz? Mas aí eu pegava meu caderno, fazia as minhas anotações, fazia um mini planejamento de onde eu queria chegar. Quando que eu queria chegar naquela meta, quanto que eu precisava investir de tempo, de trabalho, porque naquela época eu não tinha ainda tanto dinheiro para investir. Então, quanto eu precisava investir do meu conhecimento, de tempo, de trabalho, de dedicação para conseguir chegar onde eu cheguei, tá? Muitas pessoas, elas te julgam e elas acham que que você não é merecedor daquilo, ou ainda elas gostariam de estar no seu lugar. Então, quando as pessoas elas desejam estar no seu lugar, mas não têm a coragem que você tem, elas começam a criticar, elas começam a te colocar para baixo numa certa situação que você acredita que você não é capaz, né? Mas sempre tenha coragem, né, de conseguir seguir em frente, e mostrar para si mesmo. Você não precisa mostrar para ninguém, você precisa mostrar para você. Você precisa se apresentar para você, né? E que você é capaz. E por esse motivo que as pessoas acabam julgando algumas atividades específicas, tá? Mas sempre olhe para você, se olhe no espelho e veja você. Veja quem é capaz, né, de conquistar aquilo que você tanto almeja, tá? Então, esse
Essa é uma lição de casa que eu estou deixando aqui para vocês irem para frente do espelho e enxergar quem é importante na vida de vocês. Se você fica, né, perguntando para muitas pessoas se você realmente deve iniciar o seu negócio, você vai se travar, pois as pessoas elas são negativas e esse negativismo que quebra muitas vezes a sua confiança, né? E esse julgamento ele vem de uma forma às vezes tão ruim que você desacredita de você, né? E eles não te incentivam ao que você quer de verdade, tá? Então, mesmo que você já está fazendo e recebe críticas, agradeça, né? Pelo que a pessoa está falando de você ou do seu produto. Veja se aquilo faz sentido para você. Se sim, ajuste. Caso contrário, acredite naquilo que você faz, no seu produto, né? Então, assim, eu tô falando isso porque eu também passei por isso. E até agora, recente, viu? Eu estava recebendo algumas críticas tão específicas do nosso produto. Eu falei, gente, não é possível. E a gente já tinha melhorado, já tinha mudado diversas vezes a forma de preparo, né? Daquele produto, daquele alimento. E sempre estava ruim, sempre eram avaliações, assim, muito negativas. O que a gente fez? A gente tentou entender, viu que o problema não era nosso, porque a gente estava entregando de verdade, né? Um produto de qualidade, só que na hora do cliente aquecer, o que estava acontecendo? Ele estava deixando muito mais tempo do que deveria e estava aquecendo em um equipamento que não era tão específico para o aquecimento. E aí a gente descobriu que as informações que talvez estavam ali na embalagem estavam talvez trazendo algum tipo de dúvida. E essa dúvida fazia com que o nosso cliente não entendesse o processo passo a passo. Então, as informações, elas precisam estar de uma forma muito clara para que ele consiga ler e entender aquilo que ele, né, vai usar para que você consiga entregar o que você tem de melhor. Porque lembre-se sempre, se você trabalhar com a comida congelada, que é o nosso caso, que é o que a gente está, né, passando aqui para vocês, essa comida congelada, ela vai passar por um reaquecimento. Então, nem todos os alimentos, eles podem ser congelados e aquecidos. Quando você faz esse processo de congelar e depois aquecer o seu alimento, muitas vezes você acaba perdendo qualidade de alguns alimentos. Então, por isso que tem alguns alimentos que não podem ser congelados. Então, é importante que dentro do nosso curso a gente vai explicar tudo isso para vocês, né? As técnicas corretas de cozimento, as orientações que precisa colocar na sua embalagem, no seu rótulo, passar essas informações corretas para o seu cliente para que ele fique feliz e satisfeito com o produto que ele comprou, tá? Não se cobra abaixo. Por mais que você tenha feito algo errado ou tenha começado um negócio de forma errada, sempre existe a forma, né? Aprenda com seus erros e vá em frente, porque existe a forma correta de você fazer. Então, quem já produz comida, mas está chegando agora aqui no nosso perfil, conhecendo o nosso conteúdo, você pode ter certeza que a gente vai ensinar você também. Então, não é só para pessoas que estão começando do zero, mas se você já produz sua comida, a gente consegue passar esse conteúdo para você, esse curso, essas informações, para você também aprender a forma correta, né? Então, começar lá a fazer o plano de negócios, a ficha técnica, teste dos produtos, começar a oferecer, começar a vender as fotos. Então, olha quanta coisa que a gente precisa fazer, né? Então, de repente, você fez tudo isso, você já começou vendendo, está desmotivado, não está vendendo tanto quanto você gostaria. Pensa na questão de marketing, o que você consegue melhorar para a venda dos seus produtos. Olha quantos passos. A entrega também é importante, né? A escolha das embalagens é importante. Então, tem muito aprendizado por trás, né, dessas informações todas. Então, assim, busque referências de quem já faz
E como a pessoa começou, como eu falei para você, eu comecei dentro da minha casa, e antes de ter tudo que eu conquistei hoje, a gente começou com panela de dentro da minha casa, panela de pressão de dentro da minha casa. A gente não tinha um investimento para fazer, diferente de algumas empresas do ramo também de congelados, que tiveram um investidor, pessoas que tinham dinheiro em investir e começaram a montar uma cozinha bonitona, toda equipada para começar a produzir e vender. A gente começou dentro de casa. Hoje a gente tem a estrutura que a gente tem, mas lá atrás, quando a gente começou, foi de uma forma muito simples, tá? Então eu tenho muito conhecimento para poder passar para vocês, né? E isso acho que é o que vale essa troca de informações. E óbvio que com vocês também eu acabo aprendendo muitas coisas. Mostre todos os pontos positivos e o quanto você pode crescer, né? As pessoas que estão ao seu redor, elas precisam confiar em você. Marido, esposa, pais, amigos, que possam te ajudar nesse início, tá? Então, de repente, fazendo uma foto, de repente, fazendo uma entrega específica, né? Então, de alguma forma, essas pessoas que estão aqui ao seu redor, a sua rede de contatos, elas conseguem te ajudar. E, além de te ajudar dessa forma, uma ajuda muito importante que elas podem dar te oferecer com a divulgação, né? Então, é o que eu falo, faça as fotos muito bonitas, muitas vezes não tem equipamento, faça com o celular, mas faça uma foto durante o dia, perto de alguma janela, para você pegar aquela luz, aquela claridade do dia. Isso são dicas que valem ouro. E é óbvio que você vai conseguir chegar lá também, tá? Então, não se deixe abater muitas vezes por julgamento. Se fortaleça, receba isso como um presente, né? Avalie se isso faz sentido para você fazer essas mudanças ou não. E toque em frente. Não fique com medo do próximo passo, não fique inseguro. No comecinho é assim mesmo, a gente não sabe se as pessoas vão gostando, mas pode ter certeza que daqui algumas semanas, alguns meses, você vai estar arrasando também, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi um conteúdo que eu gosto bastante de falar, porque traz muito da minha experiência aqui para vocês, tá? E acompanhem aqui o nosso canal, a gente está cheio de novidades. Semana que vem a gente vai ter a Maratona da Marmitaria de Sucesso, vai acontecer dia 10/2, às 20 horas, lá no nosso YouTube, tá? Então tem o link aí para vocês se inscreverem, se inscrevam e vão lá curtir a nossa Maratona da Marmitaria de Sucesso. Espero que vocês gostem, pessoal. Até mais!